Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje continuaremos a trabalhar com Excel, porém vamos aprender a criar uma planilha. Vamos criar a nossa planilha do Excel e vamos aprender a salvá-la também. Ok? Os modelos que possui e tudo direitinho. Primeiramente, possuímos duas maneiras fáceis de criar essas nossas planilhas, porém não possui entre essas duas uma principal. Você que decide qual que é a melhor maneira. Não existe o jeito certo. Existe as duas maneiras de abrir. Qual você vai achar melhor, fica a sua opção, de acordo com o seu gosto, certo? A primeira função, a primeira maneira de criar essas planilhas é aqui na nossa guia pesquisar aqui embaixo, onde eu vou digitar aqui Excel e ele vai me trazer aqui o software Excel. Então ele vai fazer uma pesquisa no meu computador, vai identificar que existe o software Excel e vai me trazer ele aqui. Eu vou clicar em cima ou apertar Enter, no caso que eu cliquei, ele vai me abrir uma nova planilha do Excel em branco e vai me falar, olha, eu tenho alguns tutoriais, eu tenho alguns modelos específicos, ou você quer criar uma pasta? Eu quero criar uma pasta de trabalho em branco. Vou clicar em cima dela e ela vai me trazer aqui realmente uma pasta nova, com a área de trabalho limpa, com o título lá em cima, que é o título padrão que ele cria como pasta 1. Ok? Então, esse pasta 1, como vimos no exercício anterior, na aula anterior, é o nome do nosso arquivo. Tranquilo? E ela está totalmente branca. Como que eu vou fazer para salvar este arquivo? Vou vir aqui no menu Arquivo. Quando eu venho nesse menu Arquivo, ele vai me trazer duas opções de salvar. Salvar e salvar como. Qual que é a diferença entre eles? O salvar como, eu tenho um arquivo existente ou eu tenho um arquivo em branco e eu quero salvar ele em uma pasta específica. Então eu venho em salvar como. Eu consigo colocar aquele arquivo que já está aberto ou que eu acabei de criar em um destino específico. Por exemplo, eu quero salvar este arquivo na minha área de trabalho e dentro dessa área de trabalho eu possuo as minhas videoaulas e eu quero salvar ela aqui dentro. Ó. Eu vou criar uma nova pasta e vou colocar o nome da nova pasta de, por exemplo, salvando planilhas. Vou criar a pasta e vou salvar dentro dela. Então vejamos aqui embaixo, ó, que possuímos a pasta salvando planilhas. Aqui em cima ele te pede qual que é o nome do seu arquivo. Eu vou colocar o nome de criando uma nova planilha. Então este é o nome do meu arquivo. E aqui embaixo eu tenho as extensões. Então temos várias extensões que conseguimos salvar este arquivo. Tá? Veremos principalmente essa extensão aqui, ó, XLSX, e essa aqui, ó, XLSM, ao decorrer do nosso curso, que são as duas principais. Tranquilo? Em versões anteriores do Excel, geralmente eles irão trabalhar nessa aqui, ó, XLS. Ok? A mais atual é essa XLSX. E aqui trabalhamos com macros, que são as automações, que é essa que termina com o M aqui. Ok? Vou salvar ela na padrão mesmo e vou salvar este meu arquivo. Veja que quando eu realizo a salvação deste documento, ele vai me trazer novamente lá em cima o novo título que eu coloquei, ó, criando uma nova planilha. Vou fechar este arquivo, ok? Vou vir naquela pasta que nós havíamos criado, que estava dentro de videoaulas, onde eu possuo aqui a pasta que eu acabei de criar, que é salvando planilhas. E olha o que possuímos dentro dela. Possuímos aquele nosso arquivo que acabamos de criar, ok? Então, esta é a primeira maneira de criar um arquivo e salvar ele. O nosso segundo modelo, nosso segundo molde de criar planilhas é bem simples. Vamos na área de trabalho onde queiramos que ela seja criada, vamos clicar com o botão direito do mouse, vamos vir aqui em menu e vamos selecionar planilha do Excel. Quando criamos isso, ele já te dá a possibilidade de você dar um nome a este arquivo. Vou colocar aqui, ó, criando uma nova planilha 2. Então, ele vai me criar o segundo arquivo com este nome. Agora, eu vou abrir este arquivo. Vou clicar duas vezes.
Quando eu clico duas vezes, eu vou abrir esse arquivo. Como ele não possuía nenhum dado, ele vai me trazer a área de trabalho em branco. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, vou informar que eu quero a cor de preenchimento da minha coluna A de preto. E eu vou salvar esse arquivo, arquivo, salvar. Ok? Fiz isso, ele foi e me falou aqui, ó, tá salvo. Então, eu posso fechar que vai dar certo. Caso eu não tenha salvado e tente fechar, por exemplo, eu vou alterar novamente a cor da minha coluna para vermelho. Agora eu vou tentar fechar o arquivo. Veja que não está escrito como salvo aqui. Eu vou tentar fechar esse meu arquivo sem ter salvo. Aí o que ele vai me fazer? Ele vai me abrir um pop-up falando o seguinte: olha, você está tentando fechar sem salvar. Você quer salvar? Se você clicar em salvar, ele vai salvar essa nossa alteração para vermelho, sem problema nenhum. Veja que na hora que eu abrir novamente, a coluna vai estar vermelha. Porém, se eu vier aqui, por exemplo, alterei para azul, clicar aqui em não salvar, veja que, novamente, quando abrir, aquela alteração que eu fiz com a cor azul, não foi feita a modificação, porque eu não realizei a salvação deste arquivo. Ok? Beleza? Espero que tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula.